Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, sexta-feira, 1º de maio, feriado, Dia do Trabalhador. Parabéns a todos. Lembrando que para nós espíritas no Espiritismo, o trabalho é toda ocupação útil. Então, a todos aqueles que fazem do seu tempo algo útil, parabéns! Vamos fazer uma prece levando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai. E hoje, então, agradecendo especialmente, Pai, pelas nossas habilidades, pelo nosso trabalho, seja ele fora de casa, dentro de casa, desenvolvendo uma tarefa específica ou uma tarefa mais ampla, uma tarefa mais requintada ou uma tarefa mais geral. Mas, se somos úteis, somos gratos por esta habilidade de servir. Gratidão pela vida que o Senhor nos deu, a nossa vida imortal, esta existência, mais esta oportunidade, este dia que se inicia. Mais um pequeno instante, uma pequena jornada tão bela, onde vamos conviver, aprender, observar, estarmos presentes e inseridos como criaturas dentro de toda esta beleza em que vivemos o nosso planeta. Que o nosso dia hoje seja leve, seja lindo, seja com aquelas pessoas que amamos, ou se por acaso não pudermos estar com elas, que possamos serenar o nosso coração e estar com elas em pensamento, na certeza que tudo tem a sua utilidade. E pedimos então força para mudar o que precisa ser mudado e resignação para aceitar o que não pode. Pedimos aos espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, espírito anjo guardião, os espíritos protetores e ao nosso Mestre Jesus, que nos ajudem nas nossas necessidades e que fiquem conosco hoje e para todos sempre, e que assim seja. Muito bem, vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para hoje, um pequeno ensinamento do nosso mestre codificado. Peguei bem na capa, vamos ver mais uma vez. Vamos lá, capítulo 22, vou baixar um pouquinho aqui. Capítulo 22, bem o inicinho do capítulo 22 aqui para nós, que é: não separem o que Deus uniu. Dentro desse capítulo vamos ter a indissolubilidade do casamento, o divórcio, e não teremos instruções dos espíritos deste capítulo. Vamos ver, é um capítulo bem curtinho que tem mesmo só estes dois temas. E esse tema ele é bem interessante porque existem, outras linhas religiosas que falam também sobre o casamento, sobre essa questão mesmo, a indissolubilidade, sobre aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Vamos ver o que o Evangelho nos traz a esse respeito, Vamos lá então. Nós vamos ler o item 1 do capítulo 22. E diz assim: os fariseus, para tentar Jesus, perguntaram: é permitido a um homem abandonar uma mulher por qualquer motivo? Já naquela época eles se perguntavam, e Jesus respondeu: não aprenderam que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse mais: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe para se juntar à sua mulher, e serão os dois uma só
carne. Assim, eles já não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, então, não separe o que Deus uniu. Depois, os fariseus perguntaram a Jesus: por que razão Moisés ordenou que o marido entregasse a sua esposa uma carta de separação antes de abandoná-la? E Jesus respondeu: foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas esposas. Mas no início da humanidade não era assim. Eu declaro que todo aquele que abandonar a sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, também comete um adultério. E aquele que se casar com a mulher que foi abandonada, também comete adultério. Isto está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Muito bem, vamos parar por aqui. Como nós já comentamos, este capítulo ele é bem curto, então quem quiser consegue fazer a leitura do capítulo inteiro bem rápido, se não quer ficar com dúvidas, depois vai falar sobre o divórcio. Mas aqui, o que é importante nós pensarmos? Que se a gente vai fazer uma leitura literal, com pouco conhecimento, a gente vai achar que Jesus está dizendo, que depois que uniu ali, é homem e mulher, não pode outras configurações, casou não separa mais. Mas não é exatamente isso, porque existem elementos até dentro das escrituras que nós não vamos entrar aqui, que quando fala em carne, nós podemos interpretar que está falando que sim, uma união para prover filhos biologicamente, sim, entre um macho e uma fêmea. Olha que interessante. Vamos, sem nos aprofundarmos no tema, criou macho e fêmea. Aqui já dá sinais de que ele não está falando homem e mulher no sentido, e sim de gênero. Para termos um novo ser, precisamos sim dos dois gêneros, macho e fêmea. Isso está relacionado à carne, no sentido de corpo físico. Isto sim, está escrito que para um novo ser é necessário que haja a união do macho e de uma fêmea. Certo? Todos nós sabemos disso. Ah, mas o que fala abandonar pai e mãe? Precisa ser uma nova família. Nós sabemos, que não é possível a procriação ali entre seres familiares, Sabemos que biologicamente não é bom, não é viável e socialmente para nós então não é nem admitido, a reprodução dentro das próprias famílias. Por que abandonar o pai e a mãe? Olha só o que Jesus estava dizendo, vai procurar uma nova família, É assim que funciona em nível biológico. Macho, fêmea, procura uma nova família. Nada de errado aqui. Agora, é claro que se nós quisermos olhar com esse olhar de preconceito, olha só, Jesus falou, então, a gente vai achar. Quando a gente quer ter um olhar assim, nós vamos achar. E cada um no seu... não vamos falar que tem o direito, porque não tem o direito, ninguém tem o direito de ser preconceituoso. Tem a escolha, de ser preconceituoso. Se a pessoa quiser fazer essa escolha, de fazer essa leitura, que faça, mas nós aqui vamos ler pelo que acreditamos que Jesus disse. Jesus, sendo bom, não poderia ser preconceituoso, de forma alguma. Mas na segunda parte, os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou? Porque eles não entenderam, e eles tinham ali o apedrejamento para as adúlteras, para os adúlteros também, mas não vamos entrar nisso, que eram os que traíam, que era a forma que eles tinham de se proteger, de regular as relações através das leis, deles lá. Então, por que Moisés, então, entregasse uma carta de separação antes de abandoná-la? E o que Jesus vai dizer?
olha, essas coisas todas são necessárias pela dureza do coração de vocês. E até hoje, vamos trazer, por que é necessário uma regulação para separações? Porque nós não temos condições moralmente de nos separarmos cordialmente. Então, realmente a nossa relação, né, matrimonial não está mais dando certo, então vamos nos separar com cordialidade. Conseguimos? Quase nunca. Às vezes brigamos, às vezes, na melhor das hipóteses, precisa ter uma terceira pessoa para intervir-nos, como separar isso, separar aquilo, né, regular. Então, o que Jesus disse? Por causa da dureza do coração de vocês, só por isso. Porque se vocês tivessem condições de fazer as coisas sozinhos, não era necessário e não mudou muito desde a época de Moisés até hoje. Infelizmente, nós vemos feminicídios ainda acontecendo por homens, né, que não aceitam a separação daquela esposa, daquela mulher que não quer mais, tantas coisas. Mas o bonito para nós hoje aqui é fazermos uma leitura simples e verdadeira das palavras do Mestre. Foi isso que ele quis dizer. Nunca relacionado a gênero, a nunca mais se separar. Imagina que Jesus ia desejar que a gente ficasse com uma pessoa que não quer mudar. Nós sabemos que todos vão melhorar, né? Todos vão. Estamos nessa caminhada. Mas se neste momento, aquela pessoa que em um momento eu achei que seria bom para evoluir comigo, não quer mais, ela decidiu que quer outra pessoa, ou que não me quer mais, tá fazendo mal para os meus filhos, como que Deus pode querer que eu permaneça insistindo nesta relação? Se eu já fiz tudo, já tentei tudo, né? Inclusive uma questão de respeito com a própria outra pessoa, que mesmo por mais errada que esteja, está no direito de ir embora. Jamais Jesus falaria algo deste nível, jamais. Muito menos Deus, nosso Pai amoroso. Nós teremos outras chances se as situações não ficaram bem resolvidas. Teremos outras oportunidades, se não nesta reencarnação, numa próxima, de voltarmos, nos encontrarmos numa outra configuração. Enfim, tudo a seu tempo, mas é isso que nós precisamos entender daqui sobre indissolubilidade do casamento neste pequeno trecho aqui, que são as falas de Jesus. Ai, tão bom a gente poder entender, não é mesmo? Vamos ao nosso livro dos Espíritos. Nós estamos falando em homens. Nós entramos hoje num novo tema sobre a diversidade das raças. Raça mesmo, raça humana, né? E a pergunta 52 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar o seguinte: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas? Allan Kardec quer saber, se nós provemos todos, né, do fluido cósmico universal, ali da criação, os germes, tudo que nós já estudamos aqui, que ficam ali esperando o momento oportuno, por que são diferentes? Por que as raças são diferentes? Isso que Allan Kardec vai começar a construir este pensamento aqui, neste novo tema que nós estamos. E aí os espíritos vão responder o seguinte: do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos de uma mesma mãe que são educados longe um do outro e de maneira diferente. Eles em nada se assemelham quanto aos princípios morais. Então, sim, o que os espíritos disseram? Olha, vocês são diferentes, as raças são diferentes, porque precisam ser para se adaptar a todos os climas diferentes da Terra, os costumes vão ser diferentes, e é justamente essa diversidade que vai fazer com que cresçamos moralmente, porque teremos que nos aceitar uns aos outros na diferença, viver experiências diferentes de clima, de cultura, de infinitas configurações. É isso que está falando.
Porque senão é muito, não é? Pensarmos que seríamos todos iguais, Deus colocaria todos iguais, seria muito pequeno. Então é por isso que nós somos diferentes. Em todos, cristãos ou não cristãos, somos filhos de Deus. Iguaizinhos. Para Deus, todos iguaizinhos, ninguém melhor que ninguém. Acreditando em Deus ou não acreditando em Deus, para o nosso Pai não importa, Ele não se importa, Ele só nos cuida. Muito bem, vamos encerrar então, fazendo uma prece e agradecendo mais uma vez pela oportunidade bendita da vida deste dia que se iniciou, por termos aberto os olhos da carne. Que seja um dia feliz, que seja um dia de reflexão e que possamos ir dormir à noite na certeza de que fizemos o nosso melhor. Fiquem conosco, espíritos amigos, nosso Mestre Jesus, hoje e para todos sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.